Glória a Deus. Vocês estão felizes, irmãos? Cadê? Eu senti saudade disso. Vamos lá, vou perguntar de novo e você, tá bom? Me corrige. Tem crente feliz na casa, irmãos? É isso aí. Pode se assentar glorificando o Rei da Glória. Irmãos, que graça. Eu prego já há alguns anos e costumo falar que pregar na casa do oleiro, na casa, é diferente, irmão. A responsabilidade eu tenho em todos os lugares que Deus me leva. Pode ser na internet, Marcelinho. Eu tenho uma seriedade de transmitir a palavra de Deus da mesma forma que eu tenho quando eu subo no altar. Mas aqui o coração treme de uma forma diferente. Que Deus não permita isso se esvair da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Feliz Páscoa a todos. Quem comeu bastante chocolate? Vixe, aqui está em crise aqui. Aqui desse lado alguém comeu bastante chocolate? Quem presenteou bastante gente? Então guarda aí no final, vou querer ser presenteado, que eu não comi uma barra de chocolate hoje, irmão. Tá bom? Deixa Deus usar vocês. O nosso calendário é totalmente diferente de um calendário bíblico. Hoje a gente comemora uma Páscoa, a qual é popularizado por um coelho e um chocolate. Isso é tradição. Isso é cultura. Cada lugar tem sua tradição, cada lugar tem a sua cultura. A gente cresceu comemorando a Páscoa, recebendo e presenteando chocolates. Mas para nós que servimos a Deus, nós não somos conduzidos pelo calendário do homem, pela tradição humana. Nós somos conduzidos pelo calendário de Deus. O nosso calendário, por exemplo, ele é tido como um calendário lunar, vai de lua a lua, e foi fundado por Gregório. É um calendário gregoriano. Então, tudo que tiver de cultura lá, nós estamos teoricamente subjugados àquilo que está designado naquele calendário gregoriano. Totalmente diferente do calendário bíblico. Por exemplo, nós estamos no ano 2026. Nós comemoramos a virada do ano dia 31 de dezembro. E quando você vai numa época dessa festiva, por exemplo, lá em Israel, dia 31 de dezembro, na virada, na transição, você não vai encontrar os judeus comemorando um ano novo. O ano novo deles é diferente, o calendário deles é diferente. Eles seguem um calendário bíblico, um calendário solar. Se não me falha a memória, já está no calendário 5.000 e já vai tralalá. É totalmente diferente. Mas essa influência do calendário, essa influência de Roma, em grandes partes tem entrado dentro da igreja. E na noite de hoje eu não vim falar sobre essa influência romana. Na noite de hoje eu não vim falar sobre calendário solar, calendário gregoriano, não. Eu vim falar do real motivo da Páscoa. E o real motivo da Páscoa não é coelho. O real motivo da Páscoa não é tradição, não é chocolate. O real motivo da Páscoa é redenção. Quem celebra a Páscoa não celebra a ressurreição de Cristo. Quem celebra a Páscoa celebra a morte do Cordeiro Pascal. E qual é a diferença, Luiz? A diferença é que a ressurreição valida a oferta. A ressurreição valida o sacrifício. Se Cristo só morresse, seria somente o Cordeiro Pascal que não foi validado com a ressurreição. Por que ele tem que ressuscitar? Porque tem que ser validado a entrega, o sacrifício. Por isso que na sexta-feira ele é sacrificado. No sábado, o grande silêncio de Deus, como já foi dito aqui. E aí é onde dúvidas, indagações preenchem a nossa cabeça. E será se é ele mesmo?
Mas no terceiro dia, Deus Pai se coloca de pé no trono para validar a entrega de sexta-feira. Para mostrar que não é só uma tradição, mas de fato é o cumprimento de um propósito e um projeto salvífico. Ele se entregou, sim, na cruz do Calvário, teve seu sangue vertido lá na sexta-feira. Mas no domingo podemos celebrar a sua ressurreição, o cumprimento da justiça de Deus sobre a terra. Sabe por quê? Eu digo que é o cumprimento da justiça. Eu sou meio biruleibe da cabeça em questão da palavra de Deus. Já disse isso aqui para vocês. Todas as vezes que eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho as revelações da palavra como um quebra-cabeça na minha mente, de verdade. Eu acho bonito, respeito e já tentei ser igual os pregadores da casa. Eles chegam aqui, colocam aqui o tablet. David coloca o tablet aqui, o bispo bota o celular aqui. Eu acho chique, irmão. Já tentei ser chique, mas sou matuto velho, não consigo, eu me perco, de verdade, eu me perco. Se eu colocar bonitinho o cronograma, eu posso até fazer, mas se eu botar aqui e tentar seguir, irmão, eu troco tudo. Então Deus coloca na minha cabeça tudo bagunçado, é assim que funciona na minha cabeça, está bagunçado. E eu não tenho capacidade de organizar essas peças bagunçadas. Mas eu assumo aqui a dependência do Espírito Santo e Ele. É por isso que eu começo a mensagem e talvez você fale, pô, ele está falando nada com nada, mas no final a conta fecha, pode ficar tranquilo. No final o quebra-cabeça vai ser montado e a gente vai ter a imagem certa da mensagem que Ele quer transmitir para a minha vida e para a sua vida. Então tem um pouco de paciência que vai dar certo. Amém? Todas as vezes que eu estudo a palavra de Deus, eu fico meio indóido aqui dentro. E eu quero delirar, se essa palavra for certa e não for te escandalizar, em algumas passagens bíblicas que me permita isso. Porque quando eu fui estudar sobre a justiça de Deus, nós estamos falando da Páscoa, e eu já vou abrir a Bíblia com você, ela foi instituída lá no livro do Êxodo, capítulo 12. Já vamos para lá. O povo que estava sentenciado a um juízo que perdurava mais de 400 anos, para ser exato, 430 anos, subjugado ao jugo de Faraó, no Egito. Deus havia, através de algumas promessas, dito que iria libertar o seu povo. Deus entra em ação em aspecto de pragas que são lançadas no Egito. Você conhece a história, 10 pragas são lançadas no Egito para amolecer o coração de Faraó, porque não quer liberar o povo de Deus. Mas o povo estava debaixo de um juízo faraônico do Egito. E Deus vem, através das suas estratégias, preparando planos para libertá-los desse juízo. E eu entendi que a cruz do Calvário, quando é fincada no Gólgota, é a justiça de Deus também sobre esse juízo. É a justiça que liberta o povo que outrora era escravo. E toda justiça, a justiça de Deus, ela não é igual à justiça do homem. A justiça é cega, irmão. E a justiça brasileira, da nossa Constituição, ela tem os olhos vedados, é a justiça cega. E ela é falha, mas a justiça de Deus, ela é inerrante. A balança de Deus é perfeita, irmão. Não tem frações de divergências, é certa. E quando Deus ministrou no meu coração que a cruz, fincada no Gólgota, era a justiça de Deus sobre a morte, eu pirei. E quero pirar você também, que eu não vou ficar pirado sozinho. Porque o formato da cruz, Denis, é um formato de uma espada. Não sei se você já parou para... Estava no TED, né? No TED a gente falou sobre isso, né? Fazer inveja para quem não vem. Amanhã tem 20 horas, viu? A cruz fincada tem o formato de uma espada. Existiu uma promessa lá no livro do Gênesis, que da semente da mulher
Quem lembra disso? Nasceria um, queria fazer o quê? Tem alguém aqui? Iria pisar, esmagar a cabeça da serpente. No livro dos Salmos, se me fala a memória, 68, se não for isso, pode me cobrar no final do culto. Vai falar sobre a grande vingança salvífica do cordeiro sobre a caveira cabeluda. Agora piorou, não foi? Caveira cabeluda. O que é a caveira cabeluda? A caveira cabeluda aponta justamente para o Gólgota. Jesus foi morto onde? E quando a promessa de Salmo, se foi isso 68, qualquer coisa me corrigem aí, fala sobre a justiça de Deus fincada sobre o crânio cabeludo. Quem gosta de estudar um pouco, tanto quanto eu, vai perceber que isso é comprovado. O Gólgota é tido como a caveira cabeluda. E o formato dessa montanha, dessa colina chamada Gólgota, ela tem exatamente o formato de um crânio. A justiça, a promessa de justiça salvífica, libertadora, que Deus, através da semente da mulher, esmagaria. Essa mesma promessa, Léo, de esmagar e ferir o crânio cabeludo, é a mesma promessa. Quem me entende, diga amém. Vamos lá. A promessa do Gênesis de esmagar a cabeça e a promessa de Salmos sobre o crânio cabeludo, a caveira cabeluda, e se cumpre no Gólgota. Amém ou não amém? Se cumpriu no Gólgota. Se eu estou falando para você que a cruz é a espada de justiça fincada no crânio cabeludo, que feriu a cabeça da serpente, eu entendo que não foi Roma que fincou a madeira no Gólgota. Eu entendo que não foi Roma que matou o cordeiro. Eu entendo que não foi o concílio da época que matou o cordeiro. Não foram as autoridades, os sacerdotes que libertaram Barrabás e mandou crucificar Jesus. Esse poder não foi dado ao homem na terra. Esse poder foi o próprio Deus que se apoderou dele e disse que Deus iria cumprir a justiça dele no seu próprio filho chamado Cristo. Então, quando a cruz é fincada na caveira, no Gólgota, é a espada de justiça, Deus fincando a espada de justiça para libertar o seu povo de um jugo eterno, para libertar o seu povo de um jugo espiritual. Porque Jesus não morreu para libertar o drogado da droga, eu já disse isso aqui. Jesus não morreu, a morte de cruz não se resume a isso, irmão. Você achar que Jesus morreu para libertar o drogado da droga é muito fácil, é dividir a glória de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que Deus não divide a sua glória com? Existem casas terapêuticas que não usam o nome de Jesus e conseguem libertar o drogado da droga, Léo, sem usar o nome de Jesus. Então, se eu tenho um recurso humano que eu consigo libertar o drogado da droga, a prostituta da prostituição, o alcoólatra do álcool, sem usar o nome de Jesus, para que eu preciso da morte de Cristo? Jesus não veio para isso, irmão. A morte de Cristo transcende tudo isso. Não estou dizendo que Jesus não pode salvar, certamente pode. Talvez tenha até no nosso meio pessoas que outrora tinham problemas com vício no álcool e hoje é servo de Deus. Pessoas que outrora roubava, matava, traficava e hoje são servos de Deus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O que eu quero dizer é que o maior sentido da morte de cruz foi nos libertar de uma prisão sem cadeias visíveis. Porque nós achamos que tudo é aqui, irmão. Tudo começa aqui, continua aqui e vai terminar aqui. Nós estamos em uma prisão espiritual que tem shopping center, em aeroportos, avenidas, porque nós estamos como Sodoma e Gomorra, achando que tudo vai se dar aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa, daqui a pouco vai chegar o dia, vai chegar a hora que Deus não vai mais permitir o seu
povo está preso em uma prisão invisível. Não, irmão, deixa eu te dizer uma coisa: a terra não vai segurar o povo de Deus, não vai. Eu disse esses dias no TED que o povo de Deus está esperando um dos dois transportes, porque para quem não sabe, nós temos um dos dois transportes para ir ao encontro do noivo. E quais são esses transportes, Luiz? O primeiro transporte nós chamamos de, ou melhor, a Bíblia chama de inimigo invisível, a morte. A morte, quando alcança um servo de Deus, na realidade ele só está adiantando o processo. Por isso que Paulo vai dizer: morrer com Cristo é lucro, ó glória, porque a morte te dá o passaporte para se encontrar com o noivo. Mas deixa eu te dizer o segundo transporte que a igreja está esperando chegar aqui na terra, porque se a morte não chegar para Luiz Felipe, o arrebatamento vem e me leva. Alguém espera um desses dois transportes? Alguém espera? Pega na mão do seu irmão e diga assim: fica tranquilo, aleluia, porque se a morte não te alcançar, o arrebatamento chega. É por isso que você não pode temer a morte. Crente que está com medo de morte está em pecado. Crente que está com medo de morrer está em pecado, irmão. Faz sentido. Esse dia eu estava falando com um jovem: ô vaso, queria casar primeiro. Falou: coitado. Irmão, a única promessa, você acha que Deus vai esperar você casar para depois ele vir, depois de você casar? A igreja grita maranata, irmão. Se der tempo, Deus. Se não der, fica tranquilo, vai ter um casamento lá. Deixa eu acelerar esse negócio. Amém? Vamos lá para o livro do Gênesis. Perdão, livro do Êxodo. Fala o seguinte. Desculpa. Primeiro vamos para 1 Coríntios. O tema de hoje é: Jesus é a nossa Páscoa. Rapidinho, 1 Coríntios capítulo 5, verso de número 7. Apenas esse, depois nós vamos lá para o livro do Êxodo, capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Depois Êxodo capítulo 12. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7 está escrito assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Vamos lá para o livro do Êxodo, capítulo 12. O verso só Deus sabe aqui, que minha cabeça para isso, irmão. Mas a gente encontra aqui. Êxodo, capítulo 12, verso 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. E não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Amém? Aqui foi instalado a Páscoa, quando o povo ainda estava na escravidão do Egito, quando Deus já havia enviado 9 pragas e mesmo assim Faraó não libertou o povo de Deus. E Deus
dar uma cartada final, só que quando eu digo isso, eu não quero que você entenda que Deus está tentando e não conseguindo. Porque cada praga representa um Deus do Egito, a qual Deus estava envergonhando. Só para ficar claro, para você não entender, Deus tentou a primeira, não amoleceu o coração, porque Deus nem tenta, irmão, Deus simplesmente faz. Deus é Deus. Só que Deus estava ensinando que o grande eu sou, que o havia enviado para aquela grande obra, iria velar pela sua promessa libertadora. É por isso que o último recado de Deus para Faraó e a última instrução antes da libertação para o povo fosse que eles matassem um cordeiro ou um cabrito e passassem sangue nos umbrais da porta, nas vigas da porta. A última mensagem eu falei um pouco sobre isso, sobre a questão da planta isopo. Repara que no texto tem a questão do isopo. Ministramos em João capítulo 19. A planta que tem o poder de absorver e era usada no sacrifício do cordeiro. Isso lá no livro de Levítico, o livro que fala sobre sangue, sobre sacrifício, o livro sacerdotal. E assim a instrução foi passada. Porque naquele dia Deus iria enviar. Repara que foi Deus que enviou o espírito da morte. A casa que não tivesse a marca, o espírito iria entrar e ia matar todo o primogênito. Isso se estendeu desde o palácio até a família mais simples e pobre do Egito. Até os animais sofreram a espada do juízo da morte de Deus. Assim o povo fez. Páscoa significa passagem, passar por cima da marca, poupar. Então, quando o povo obedece à palavra de Deus, passando sangue nos umbrais da porta, eu tenho essa atitude como uma vedação. Acho que eu já falei isso aqui também, mas Deus falou algo muito forte no meu coração na tarde de hoje. Porque na realidade Páscoa, eu vou adiantar e volto só para você entender algo. A Páscoa na verdade era uma conscientização, onde o povo de Deus estudava a sua vida para ver o que deveria ser consertado. Porque antecedia a festa Páscoa, que durava 7 dias, a festa dos pães ázimos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer ali no capítulo 5 sobre a questão da massa velha e a massa nova. Mas já a gente vai entender isso aqui. Quando o povo passa o sangue nos umbrais, eu tenho como uma vedação, a morte pula por causa da marca. A morte não perguntou quem estava na casa, porque Deus havia dito para ninguém sair. Fique dentro de casa. Passe o sangue. Comam do cordeiro. Tempere o cordeiro com molho de ervas amargas e coma dele todo. O amargo representava a situação que o povo estava vivendo há mais de 400 anos. O cordeiro que foi morto representava a vida deles que estavam sendo poupada, alguém que morreu no lugar deles. E o sangue, a marca que estava nos umbrais da porta, foi o que vedou o acesso da morte entrar, Léo. Foi o sangue. Porque as casas que não tinham a marca do sangue, o espírito entrou, matou todo o primogênito. Desde o palácio até a casa de pau a pique, até o curral, até a cela da cadeia, todos sofreram. Aqueles que não tinham a marca, sofreram a espada do juízo. Porque Faraó achava que era o povo de Deus que estava e iria morrer debaixo daquele juízo. Mas Deus naquele dia estava colocando o seu juízo em cena para mostrar que Deus é Deus. O povo recebeu a orientação, assim o fez.
E Deus soprou algo no meu coração justamente sobre isso, e eu já falei por algumas vezes em alguns lugares que eu já passei. É o sangue que veda toda a brecha. O sangue que veda toda a brecha. E de verdade, o que Deus quer nos orientar na noite de hoje é exatamente nós aproveitarmos o dia de hoje para vedarmos as brechas. É a noite de vedação. Porque quando se veda a brecha, impede da sujeira de fora entrar. Impede da destruição de fora entrar e acabar com o projeto de Deus. Eu não sei se eu já usei esse exemplo aqui, mas se eu já usei, vamos de novo, Deus está falando, eu vou falar. Quando Deus entregou para Noé o projeto da arca, toda a capacitação Deus o deu para executar a grande obra, sim ou não? Todos os recursos, sim ou não? Mas quando o projeto estava de pé, Deus olhou e disse, ainda falta alguma coisa. Vedar a brecha. Porque se a água da destruição vier, vai entrar dentro das brechas, vai acabar com o meu projeto. Projeto salvífico, grave isso, a arca, projeto salvífico. Então, Noé, as madeiras estão unidas, devidamente unidas, mas tem brecha. Ontem nós tivemos um podcast em comemoração de um ano. Nosso irmão David, ele falou, não tem como a gente não falar da casa, não tem como fazer o podcast sem falar da casa. Acho que 70% dos nossos convidados são sempre da casa. E a nossa casa é diferenciada, irmão. Eu sou novo, eu só tenho 32 anos, mas sou macaco rodado, prego há 17 anos. A nossa casa é diferenciada. Tem falhas? Um bocado. Até porque a igreja é feita de gente. O dia que você quiser entrar dentro de uma igreja perfeita, é só pedir para Deus te levar, porque enquanto tiver gente, vai ter problema. Comunidade é feita de gente, cada um tem os seus defeitos, tem suas falhas, suas particularidades, não tem como. Tem que lidar com isso, até Jesus voltar. Mas naquele grande dia, a raiva vai acabar, a rixa vai acabar, desavença não vai ter, inveja não vai ter. Enquanto isso aqui a gente tem que tratar dessas coisas, é normal. Só que a nossa casa é diferenciada. Somos unidos, sim ou não? Pô, tem como, o ministério, isso, gente, todo ministério tem treta. Sim ou não? Ah, pensei que era só no Ministério Ação Social e Evangelística. Tem treta, irmão. E deixa eu falar uma coisa, quanto é mais dado, mais você vir em reunião de liderança e obreiro aqui, irmão, mas deixa quieto, não vou falar não, que para não assustar. E é algo que eu sempre falo, até comento, eu acho que eu sou o mais novo da corpo de obreiro, não sei. Não, tem o Samuca, né? Samuca. Mas eu, para a honra e glória de Deus, sempre tenho uma oportunidade, eu aprendo muito. Com todos, eu aprendo muito. Eu sou um eterno aprendiz. Mas, por exemplo, eu vim de uma formação que obreiro ficar bicudo por ser chamado a atenção, irmão. Quando eu era cooperador, uma vez eu lembro como hoje, fui para o pastor Zé Maria, Cláudia aqui, a neta dele, congregamos junto. Falar do velho aqui, tem como. Pastor, acabou, copo descartável. Ele olhou para mim e disse assim, eu não sou tesouraria. E tem gente, se você for falar isso aí, fica bicudo. Então o tratamento no corpo de obreiro é diferente, liderança é totalmente diferente. Então em cada ministério vai ter suas desavenças, sim ou não? Mas estamos unidos em um só propósito. E eu estou há uns dias alinhando algumas coisas com Deus. Eu falei, Deus, tá bacana, estou gostando, algumas coisas estão entrando nos trilhos, entre trancos e barrancos, tá acontecendo, mas o negócio está fluindo. E agradeci a Deus. Só que Deus falou, Luiz, está bacana, está legal, mas tem brecha. E eu orando pela mensagem de hoje, Deus falou assim, a casa está crescendo, está unida, mas tem brecha. Entrelaça os dedos assim, um no outro, por favor. Faz uma conchinha. Se eu derramar água na sua mão assim, ó, você vai reter a água por alguns segundos. Mas logo a água vai se esvair por entre as
brecha, mesmo os dedos estando, está unido, mas tem. E o único que tem poder para vedar a brecha então Deus está dizendo que essa noite é noite de conscientização, onde Luiz Felipe vai ter que rever algumas áreas da sua vida, alguns cômodos da sua vida. Porque o que antecede a Páscoa, ou melhor, a Páscoa, o que antecede a festa de pães ázimos, o povo ficava 7 dias analisando a vida e colocando para fora aquilo que desagradava a Deus. Então a Páscoa é muito mais séria do que a gente imagina. A Páscoa não é só presentear ou receber chocolate. Isso não tem nada a ver com Páscoa. Isso é cultura. E a cultura não pode substituir aquilo que é redenção salvífica e libertadora. Então é Deus dizendo que essa noite é noite de DR. É a noite que Deus não quer que você durma sem antes colocar os pingos nos is. Quem é casado sabe, se não sabe, entende isso aqui, desculpa falar isso aqui. Eu já tive uma vida de casado. Fui casado quase 9 anos. Infelizmente hoje não tenho minha família. Mas eu aprendi à luz da palavra que casado não dorme brigado. Isso é uma brecha enorme, irmãos. E talvez você pode falar assim, um menino desse está falando algo, não é nem casado, quer falar de algo. Beleza, experiência você pode não levar, até porque eu não estou compartilhando experiência, eu estou compartilhando o direcionamento da palavra. Experiência eu não tenho para te dizer, mas uma orientação da parte de Deus é, não se dorme, Léo. Obrigado, é uma brecha no mundo espiritual. E qual o certo a se fazer? DR. E o que Deus está falando que é noite de... Deixa eu te dizer, nem que for preciso Deus te perturbar, mas hoje você não dorme sem colocar os pingos nos is. Porque Deus falou comigo, Luiz, tem brecha, filho. E aí, vai permitir a água da destruição destruir o que eu arquitetei e planejei para a sua vida? Vai permitir? Tanto tempo durou, tanto suor, para colocar as peças no seu devido lugar, a madeira unida, tanto tempo, para permitir a água da destruição entrar e acabar com todo o projeto que Deus arquitetou para a sua vida? Todas as peças da Bíblia, na verdade, representam um tempo de conscientização, onde o povo separava no período, e a maioria durava 7 dias, era 7 dias de conscientização, onde o povo colocava a casa em ordem. E Deus está dizendo, essa noite é noite de colocar a casa em ordem. Não tem como experimentar a glória, o poder de Deus, sem antes colocar a casa em ordem. Vou te provar na Bíblia, Êxodo capítulo 40, Deus já havia entregue o projeto do tabernáculo para Moisés, Deus já havia separado pessoas para capacitar naquela grande obra. A obra está feita, o tabernáculo está montado, na verdade todos os utensílios estão realizados. Capítulo 40, Deus chamou Moisés. Deus chamou quem? A arca estava criada, todos os utensílios haviam sido criados, as cortinas haviam sido tecidas, tudo estava criado. Só que Deus chama o líder dizendo assim, agora é sua vez, o quê? Colocar os móveis em seus devidos lugares. Vamos fincar estaca, vamos armar as tendas e vamos colocar cada canto o seu móvel. Vamos montar ali o pátio, o santo lugar e o santo do santo. E aí Moisés começou a organizar a casa. Moisés começou a colocar as coisas em seu devido lugar. E aí a Bíblia vai dizer ainda no mesmo capítulo, que quando Moisés terminou a obra, terminou de colocar de pé o que era necessário ficar de pé, colocou os móveis no seu devido lugar, a glória de Deus desceu. Não, você não pegou isso aqui. Eu vou repetir, vou falar para esse povo aqui, que esse povo vai pegar. A Bíblia vai dizer, Êxodo 40, leia em casa. Moisés colocou
o que estava caído de pé. Moisés colocou cada utensílio no seu devido. Quando tudo estava em seu devido lugar, o que aconteceu? A glória desceu. A glória desceu e foi tão grandiosa que quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. Aí Levítico capítulo 1, Deus vai chamar Moisés, vai crar. E chamou o Senhor a Moisés da porta da congregação. Ele diz, Deus agora vai chamar Moisés para dar as coordenadas. Então quando o Luiz Felipe, eu falo de mim que é melhor, qualquer coisa se você pegar para você, amém. Quando o Luiz Felipe colocar de pé o que está caído e colocar no lugar o que está fora do lugar, a glória de Deus desce. Enquanto isso, a glória não se manifesta em casa desorganizada. Enquanto isso, a glória de Deus não desce em casa que tem necessidade de vedação. Você dá glória não, mas grita ai. Uma das festas que me chama a atenção, já vou para o fim, é a do tabernáculo, onde o povo celebra o período 40 anos que eles ficaram no Egito, no deserto, e onde eles se lembram que não tinham casas, dormiam em barracas, esperava o semáforo de Deus apontar para desarmarem as tendas, colocarem nas costas e continuar o progresso rumo à terra prometida. Mas quando o sinal vermelho de Deus baixava, o povo fincava estaca, armava a tenda e adorava. Era um povo peregrino no deserto que não tinha moradia, não tinha terra. Então hoje, até os dias de hoje, irmãos, o povo judeu, quem é judeu raiz, celebra as festas do tabernáculo para se lembrarem que um dia eles eram pobres e comeram no chão. São festas de conscientização. Celebram que um dia eles foram pobres e dormiram no chão. Comeram no chão. Às vezes Deus tem que fazer isso com a gente se esquece de onde Deus nos tirou. Às vezes é necessário Deus fazer a gente comer no chão, sentar no chão, para mostrar que somos pó. Hoje a gente está bem, mas um dia só estava o pó da rabiola, irmão. E a graça, a misericórdia, o sangue do Cordeiro te alcançou, te purificou, te lavou, te levantou, te libertou, te colocou aqui. Hoje você serve a Deus em um corpo de obreiro, em um ministério. Hoje você tem a oportunidade de ser livre por causa do sangue vertido na cruz do Calvário. E isso às vezes faz a gente andar de nariz em pé, perder a memória de onde a gente saiu. Tem momentos que Deus precisa colocar umas portas da ovelha para nós passarmos, irmãos. Porque todo mundo quer passar pela porta da honraria. A porta formosa fala de honra, de exaltação. O coxo, que está lá em Atos capítulo 3, que não tem acesso ao templo, não tem por causa do seu defeito, da sua falha. Não era qualquer pessoa que passava pela porta formosa não, irmão. E eu fico imaginando quantas pessoas não passavam por aquela porta de nariz em pé. Só que para receber a glória não tem como andar de nariz em pé, irmão. Para receber a glória de Deus não tem como. Crista alta não recebe. Aí tem uma festa que Jesus foi convidado e tem que passar pela porta formosa, a porta da honraria. E aí a Bíblia vai dizer que Deus rejeita essa festa e vai para a porta das ovelhas. É lá a história do tanque de Betesda em João. Jesus foi convidado para uma festa, a qual ele iria passar pela porta formosa, a porta da honra. Deus dá meia volta, olha isso aqui por favor. Deus dá meia volta e vai para a porta das ovelhas. Deixa eu te falar uma coisa de forma literal. Porta das ovelhas só passa ovelha literalmente. É a porta a qual quem vinha para a Páscoa, por exemplo, trazia o seu cordeiro, a sua oferta.
E os pastores levavam, Léo, aquelas ovelhas para passarem pela porta das ovelhas. Do outro lado tinha um assistente do sacerdote que recebia as ovelhas. E o tanque da misericórdia, o tanque de Betesda, não era para curar ninguém, como diz lá o texto, que era uma tradição, mas isso aí é coisa para o TED, aí você vem amanhã. O tanque é para lavar ovelha. Jesus rejeita a porta formosa e vai para onde? Para a porta que tem? Você está pegando isso aqui ou não, irmão? Para a porta que tem ovelha. E é Deus me ensinando que antes de Deus preparar a porta da honra, a porta formosa, vai ter uma porta das ovelhas esperando o Luiz. E pela porta das ovelhas tem que se curvar, tem que se humilhar. Não se entra de nariz em pé, Denis. Tem que se humilhar na presença de Deus. Páscoa é o momento que nós tiramos para refletir sobre a nossa vida. Eu quero que você curva a sua cabeça, já vou para o fim, já vou encerrar. E analisa aí sua vida. Analisa aí. Se andamos de forma conscientizadora. Se as nossas atitudes condizem com alguém que é grato. Porque outrora estávamos subjugados a um juízo eterno, mas o sangue do Cordeiro vertido na cruz poupou todo o primogênito. O sangue vertido na cruz, na realidade, nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. O sangue do Cordeiro no Êxodo salvou uma família. Uma família apenas. Mas o sangue do Cordeiro Pascal, a saber, Jesus Cristo, nos alcançou. O sangue do Cordeiro no Êxodo poupou o primogênito. Mas o sangue do Cordeiro na cruz do Calvário nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. É o sangue, irmãos. É o sangue que nos purifica de todo pecado. Segura na mão desse irmão. Eu quero orar com você. Porque enquanto você segura a mão do seu irmão, isso representa unidade e união. Só que Deus está dizendo: estamos unidos no mesmo propósito, o caminho está certo, é esse. Mas requer uma análise maior. Requer uma análise mais detalhada. Requer identificação de brecha. Você sabe onde há brecha na sua vida. E quem identifica isso somos nós, irmão. Porque quem vedou por dentro e por fora a arca foi Noé. E essa noite Deus está dizendo: é a oportunidade que Deus nos dá, nos entrega, para identificarmos onde nós precisamos ser melhores. Comece a falar com Deus aí sentado mesmo. Talvez Luiz Felipe não tenha sido um bom filho, um bom pai, um bom funcionário, um bom obreiro, um bom amigo. É Deus dizendo aí, está identificando a brecha. Agora é momento de vedar a brecha. Talvez você não tenha agido como um bom esposo, um bom pai, uma boa esposa. O primeiro passo é identificar, o segundo passo é querer vedar a brecha. Fica tranquilo, o sangue do Cordeiro ainda fala na noite de hoje. Oh glória, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu estou pregando para a igreja
a respeito de um sangue que ainda fala, de um sangue que ainda veda toda a brecha, Léo. E Deus está dizendo que Deus, através do sangue do Cordeiro, está entrando em brechas de pessoas que já têm identificado isso nesse exato momento em oração. Oh glória, que a graça e a misericórdia de Deus possa nos alcançar na noite de hoje também, e que possamos sair daqui vedados através do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo o pecado. Pai, eu quero orar juntamente com a sua igreja. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, porque fomos alcançados por intermédio do sangue do Cordeiro. Um sangue vertido na cruz do Calvário, o sangue de um inocente. Aquela cruz era minha, o sangue para ser derramado era o meu. A casa a qual o espírito da morte deveria entrar era minha, mas o seu sangue me poupou da morte e do juízo eterno. O seu sangue me deu um novo nome. O seu sangue me purificou. O seu sangue me lavou. Por isso eu oro uma vez mais, assim como Davi salmodiou: purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Que imperfeições possam ser identificadas na noite de hoje. Que a massa velha possa ir embora. Estamos em sua presença, rumo aos céus. E não queremos andar como a mulher de Ló, que estava com os pés nas estradas, rumo a Zoar, mas o seu coração estava em Sodoma. Não permita que possamos estar, que venhamos estar com os pés na estrada do Evangelho, mas com o coração no Egito. Não permita que venhamos trilhar o trilho do Evangelho e estar com o coração lá no Egito. Nos purifica na noite de hoje. Nós celebramos a sua morte, ó Pai, e nos alegramos pela validação do Pai na ressurreição no domingo pela manhã. Eis o teu povo, eis a tua igreja. Que o Senhor possa nos ajudarmos a ter esse entendimento, essa sensibilidade de identificarmos o que precisa ser melhorado. Sua palavra diz que o Senhor vem sem demora, que possamos estar preparados, Senhor Jesus, para encontrarmos com o noivo. Que a sua igreja possa ser ornamentada com vestes santas. Que a sua igreja possa ser ornamentada com vestes purificadas no sangue do Cordeiro. Purifica a mente e o coração. Unge os meus olhos para que eu não peque por aquilo que eu veja. Unge os meus lábios para que eu não peque por aquilo que eu fale. Unge os meus ouvidos para que eu não peque por aquilo que eu ouço. Unge as minhas mãos para que eu não peque por aquilo que eu possa tocar. Unge os meus pés para que eu não peque onde eu possa ir. Mas eu peço misericórdia e te digo, Senhor, unge os meus olhos para eu contemplar a sua glória. Os meus lábios para eu ser uma boca profética por onde eu passar. Os meus ouvidos para que possam estar sensíveis à sua voz. As minhas mãos para que possam ser mãos abençoadoras. E os meus pés para que eu possa levar a sua palavra onde o Senhor nos levar. Ser com o seu povo, ser com a sua igreja. É isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos. E você que entende e recebe essa palavra, glorifica Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. E o sangue do Cordeiro ainda fala. Diga para o seu irmão: o sangue do Cordeiro ainda fala. O sangue do Cordeiro ainda alcança. Você que ainda não serve a Deus, esse sangue está te chamando. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Ele. O sangue que ainda fala. Deus abençoe.